Feliz outra vez. Esse é o tema da mensagem e eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus 26, por favor. Mateus capítulo 26. Mateus 26, abra a palavra de Deus lá. Nós já vamos estudar com vocês. Mateus capítulo 26, abra a palavra de Deus. Vamos orar, fecha os olhos. Pai querido, temos a Tua palavra agora aberta em nossas mãos. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Portanto, Pai, fala conosco de modo especial. O tema da mensagem é o desejo que o Senhor tem para cada um deles. Feliz outra vez. Ó Senhor. Quem sabe tem alguém aqui que precisa voltar a ser feliz. E nós clamamos para que o Teu Espírito faça a obra através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mateus capítulo 26, você pode ler comigo versos 33 a 35. Diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Verso 34, replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pastor, de quem nós vamos falar? Quem será o personagem principal? Adivinha? Adivinha? Quem será o personagem principal? Pedro. Mas é claro, né? O principal sempre é Jesus. Jesus está na história. É igual quando a gente lê o livro de Daniel. Quem é o personagem principal do livro de Daniel? É Deus, né? Mas a gente diz que é Daniel. Quem é o personagem principal nas histórias de Davi? Ah, pastor, é Davi. Não, é Deus. Davi vem em segundo plano. Aqui também nós vamos falar muito de Pedro. Mas o personagem principal não é Pedro. O personagem principal é Deus trabalhando com esse homem. Então nunca se esqueça disso, porque muitas vezes nós achamos que o personagem principal é fulano, é ciclano, ou sou eu mesmo. Não! O personagem principal na história da nossa vida, quem é? É Deus, gente. Em última instância, é Deus. Ainda que você apareça mais, ainda que a pessoa apareça mais, Deus é o personagem principal. Nós vamos ver um pouquinho da história de Pedro e como Pedro voltou a ser feliz. Pastor, você está dizendo que Pedro não era feliz? Sim, ele chegou um momento que ele não era feliz. Quem sabe eu estou falando para alguém que tem algum momento, ou quem sabe agora, não está se sentindo feliz. Nós vamos ver 2 momentos da história de Pedro. É claro, tem muitas partes da história de Pedro. É um recorte que a gente está fazendo aqui, ok? Da história de Pedro, e 2 momentos especiais: a queda e a restauração. Ei, mas não será apenas a história de Pedro. Essa história será a sua história. A sua será a minha. Será a nossa história. Sabe por quê? Porque o tempo inteiro nós seguimos como Pedro, altos e baixos. Uma hora nós estamos no alto da montanha, como Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus. Mas em outro momento nós estamos lá no vale, tristes e abatidos e infelizes. Então, em última instância, gente, o personagem principal é Deus, não é Pedro. E Ele tem uma mensagem para você, porque não é só a história de Pedro que nós vamos revisar. É a sua, é a minha
é a nossa história como pobres pecadores nessa terra. Pedro, irmãos, diz algo tremendo para Jesus. Verso 33, você já leu? Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todo mundo aqui, mas para mim, nunca, olha a força das expressões, para mim nunca o serás. Jesus então, irmãos, faz uma advertência para Pedro, e Jesus diz para ele: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Só que Pedro, irmãos, ele não era o tipo de pessoa que a última palavra poderia ser sua ou de Jesus. Conhece alguém assim? Que quer dar a última palavra? Esse era Pedro. Pedro não aceitava que ninguém desse a última palavra, só ele podia dar a última palavra. E Pedro diz: olha, ainda que esses todos te neguem, eu não vou te negar. Jesus diz: essa noite ainda você vai me negar 3 vezes, o galo vai cantar e você vai ver isso. Só que Pedro podia fechar a boca, né? Não, segue o texto. Verso 35, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Por que disseram o mesmo? Não é porque estava no coração, porque Pedro disse, Pedro era líder. E Pedro, quando falava, os outros saíam correndo atrás de Pedro, sem nem saber o que ele estava fazendo. Pedro, irmãos, demonstra aqui o primeiro e o grande passo da queda de um ser humano. Pastor, qual é? É prender-se na sua autossuficiência. Pedro, irmãos, não estava preocupado com o que Jesus estava dizendo, e muito menos com o que a palavra dizia. Pedro só estava preocupado com o assim diz o Pedro, o eu, Pedro. Ele disse: todo mundo vai te negar, pode até negar, eu não vou negar. Ó Pedro, você vai negar 3 vezes, o galo vai cantar e você vai ver isso. Não, Senhor, só está equivocado. Já pensou falar para Jesus que ele está errado? Só está equivocado, Senhor. Se precisar morrer, eu vou morrer, mas não vou negar o Senhor. Tipo Pedro. E Pedro, irmãos, está preso no orgulho. Você sabe que o orgulho é o pior pecado que existe, né? É o pecado que menos esperança tem. Porque a pessoa orgulhosa não dá o braço a torcer. Está errada, todo mundo enxerga que está errado, mas vai continuar dizendo que está certo. Esse era Pedro. Pedro, irmãos, está tão preso em si que ele atropela a palavra de Deus. Por que tem tanta gente desconsiderando a Bíblia hoje em dia, irmãos? Por isso, estão presos em si mesmo. Então a palavra é a palavra. É o que o mundo evangélico crê. A minha experiência é mais importante. Mas será? Deus está falando, Deus está advertindo. Irmão, Jesus estava avisando Pedro do risco que ele estava correndo. Preso na sua autossuficiência, cheio de si. Pedro deixa de escutar a voz de Deus. O orgulho infla Pedro. E eu lembro de Paulo, né? Que ele diz em 1 Coríntios 8. Ele diz: o conhecimento incha, mas o amor edifica. Deus hoje está falando com você, como ele advertiu Pedro. Pedro, você está correndo risco, Pedro. Irmãos, Deus é especialista em advertir. Lembra de Caim? Caim, o pecado jaz à porta, Caim. Eu estou te avisando antes, Caim, cuidado. Esse era Pedro. Jesus está dizendo: Pedro, tira o foco de você mesmo, cara. O mundo não gira em torno de você, não. Pedro, irmãos, se agarra a si mesmo. Eu estava lendo um livro há um tempo atrás e eu li algo que me impactou profundamente. Lá dizia que se o Espírito Santo for retirado da igreja hoje, a igreja vai continuar aberta e pregando o Evangelho por muitos anos.
infelizmente, e as pessoas não vão perceber a falta do Espírito Santo. Porque estão tão acostumadas, é meu dom, é meu talento, é minha habilidade, eu faço, eu canto, eu prego, eu oro, entendeu? E esse livro diz assim, ó, se o Espírito Santo for retirado da igreja hoje, as pessoas não vão nem perceber, a igreja vai continuar. Mas se o Espírito Santo fosse retirado da igreja primitiva, sabe o que acontecia com ela? Ela morria, ela acabava, porque a igreja primitiva, ela dependia 100% da atuação do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos não deveria se chamar assim, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que conduziu cada passo da igreja primitiva, e é o mesmo Espírito que precisa conduzir a igreja na reta final dos últimos dias da história da humanidade. Não é Pedro inflado, ou qualquer pessoa que acha que é o centro do mundo. Pedro dá o primeiro passo para a queda, a autossuficiência. Você lê comigo o capítulo 26 de Mateus, o verso 40 e 41, por favor. Diz assim, 40 e 41. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para não entrar em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Pedro, deixa eu dizer para você, Pedro, o momento é para vigiar e orar. O momento é para quê, gente? Vigiar e orar. O que Pedro estava fazendo? Você imagina Jesus, você vive com Jesus, imagina. Jesus viveu há cerca de 2000 anos atrás. Imagina você estar no tempo de Jesus, andando com Jesus, e você tem convicção. Pedro tinha convicção, porque ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele tinha convicção de quem era Jesus. Ele não estava na dúvida seguindo Jesus, porque a multidão, não, ele tinha convicção de quem era Jesus. Agora imagine, você tem convicção de quem é Jesus. Você está seguindo a Jesus. Jesus olha para você e diz assim, Pedro, é hora de vigiar e orar, por favor. Vigia e ora. Aí Jesus volta e Pedro está o quê? Dormindo. Irmãos, dormir é um problema? Sim ou não? Depende, pastor. Dormir é uma necessidade física. Todos nós precisamos dormir. Se a gente não dormir, a gente fica doente. E quantas pessoas doentes estão aí porque não dormem? Só que a questão do sono aqui, ele não é o sono físico, que até o sono físico, se você dormir muito e nas horas erradas, faz bem ou faz mal? Bem ou mal? Faz mal. Eu não sei quantos já trabalharam à noite, eu trabalhei alguns anos da minha vida à noite, 12 horas por noite, das 6 da tarde às 6 da manhã, virava a noite trabalhando que nem um maluco, e até hoje eu sinto falta daquelas noites de sono. Nunca mais você recupera uma noite de sono que você perdeu, nunca mais. Então o sono físico ele é importante, mas se você não souber lidar com ele, e até abusar dele vai te fazer mal, porque até o que é bom demais, faz mal. Mas o sono aqui é espiritual. Jesus está dizendo, Pedro, não é para você dormir agora, Pedro. Está à noite, está na hora de dormir, mas não é para você dormir. Eu quero que você vigie e ore. O momento mais difícil que Jesus viveu, o Getsemane, não foi a cruz, foi o Getsemane. Foi no Getsemane que a tua e a minha salvação penderam na balança do céu. Foi no Getsemane, não foi na cruz. Na cruz foi difícil o momento, mas ele já foi decidido. Foi no Getsemane que ele tomou a última decisão, Jesus como homem, de ir até a cruz. Então Jesus disse para Pedro, Pedro, é para agora você orar, é para você vigiar, Pedro. E ele volta lá, Pedro está dormindo. Ele diz, você não pode vigiar e orar nem uma hora por mim. Irmão, o segundo grande passo da queda de Pedro
caminho da infelicidade. Primeiro, prender-se a si mesmo, achar que é o centro do mundo. Segundo, ouvir Deus falando, é para vigiar, é para orar, e a pessoa faz o quê? E a pessoa não vigia, a pessoa não ora, a pessoa não estuda a Bíblia, a pessoa não tem um relacionamento com Deus. Esse é o segundo grande passo da queda, e é uma consequência do primeiro passo. Jesus pediu a Pedro: vigie e ore, mas a noite chegou e ele estava dormindo. Irmãos, Satanás não está dormindo. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. É verdade que nós temos também o guarda de Israel, que não dorme, que cuida da gente em todo momento. Amém? Jesus. Mas Satanás não está perdendo tempo. E se você escolher dormir na sua vida espiritual, se você escolher não ter comunhão com Deus, não orar, não estudar a Bíblia, não frequentar a igreja, não fazer parte de uma comunidade de fé, se você escolher não pregar o Evangelho, se você escolher não seguir a vontade de Deus, pode ter certeza de uma coisa: você vai estar dormindo espiritualmente. Mas Satanás está acordado. E a Bíblia caracteriza Satanás, ilustra Satanás como um leão que está rodando, pronto para fazer o quê? Tragar, cirandando. Pedro, irmãos, segue longe do ideal de Deus: vigiar e orar e me buscar. Por favor, como é que está a sua vida hoje? Você está perto ou longe do ideal de Deus? Você tem vigiado? Você tem orado? Irmãos, Pedro vai dando alguns passos mais. Lê comigo o verso 51. Percebe, irmãos, que o pecado é como uma bola de neve, ok? Quanto mais ele avança, maior ele fica. E ele revela quem somos, ok? Mateus no capítulo 26, abra a Bíblia por favor, Mateus 26, nós vamos ler o verso 51, diz assim, 51, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Para um pouquinho, quem era esse um? Quem? É fácil, né? É só você ler depois Lucas e os outros evangelhos que vai dizer claro: Pedro. Na hora que Jesus já tinha passado pelo Getsêmani, ele está ali agora num jardim, descansando. Vem os guardas para prender Jesus. Pedro, irmãos, não pensa duas vezes. Por quê? Pedro era autossuficiente. Ele não fazia o que Paulo dizia. Paulo diz assim em 2 Coríntios 3:5, é um dos meus textos preferidos da Bíblia: não que eu seja capaz de alguma coisa, mas a minha suficiência vem de Deus. Pedro, a suficiência dele não vinha de Deus. Então Pedro era cheio de si. Pedro não tinha comunhão com Deus, não vigiava. Pedro não orava. Agora, quando chega um momento difícil, tenso, que Jesus vai ser preso, os soldados cercam o mestre, quem sabe toma Jesus pelos braços, o que Pedro faz? Pedro arranca a espada e diz: eu vou matar, eu vou defender o mestre. Se precisa derramar sangue, eu vou derramar o sangue, mas eu vou defender o mestre. E Pedro vai com a espada, irmãos, para matar aquele homem. É tanto que Pedro dá a espadada onde? Na cabeça. Você está achando que foi na orelha? Pedro deu na cabeça. Mas aquele homem tirou, desviou e pegou aonde? Você acha que se Pedro quisesse acertar a orelha, ele teria acertado? Jamais. Pedro queria matar aquele homem. E Pedro arranca a espada, irmãos, e decepa a cabeça, mas o homem tira a cabeça e corta a orelha. Pedro só está revelando quem ele é. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para. Não é assim que
defende o meu reino, ou a mim. Não é desse jeito que luta no meu exército. Não é assim, Pedro. Guarda a espada, Pedro. E Jesus abaixa, pega a orelha daquele homem, coloca no lugar, faz um milagre tremendo, e olha para todo mundo e diz assim: deixai-os. Deixai-os. E os discípulos saíram correndo. Pedro, irmãos, tomou a espada da rebelião. Jesus tomou o cálice da submissão. Pedro só revelou que ele era um rebelde. Ele só revelou que ele não entendia que a nossa luta não é contra a carne e não é contra sangue. Pedro só revelou isso. Porque para Pedro, se alguém pisou no pé, eu vou pisar no pé também. Se alguém bateu na minha face, eu vou bater na face também. Se alguém me machucou, eu vou machucar também. Esse era Pedro. Porque Pedro era cheio de si. Pedro não tinha comunhão com Deus. E Pedro agora quer defender o reino de Deus com as suas próprias armas. Ele estava tão cego que não percebeu que quem realmente estava em perigo naquela noite não era Jesus, era ele. Jesus estava calmo em meio àquela turba. Pedro estava desesperado, pensando que podia vencer na vida espiritual com a sua força, com a sua espada. Coitado de Pedro. Mas é Pedro? É de Pedro que nós estamos falando aqui? É de todo ser humano pecador que se distancia de Deus. Mateus 26, verso 58, lê comigo. Verso 58 diz assim: mas Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. Pedro seguia Jesus como? Como, gente? De longe. Mas ele estava perto ou estava longe? O que o autor está querendo dizer aqui? Será que ele está querendo realmente falar sobre a distância que Pedro estava de Jesus? Ou será que tem alguma coisa implícita aqui? Pedro, irmãos, caminhou com Jesus 3 anos e meio. Pedro foi um daqueles que Jesus escolheu para estar mais próximo dele. Sabe por quê? Porque Pedro era líder nato. Pedro tinha dons, Pedro tinha talentos, tinha habilidades. Pedro tinha tudo para ser um grande homem de Deus. Só que Pedro também era difícil. E por isso Jesus colou nele. Agora o autor disse: Pedro seguia Jesus de longe. Mas pastor, longe, perto, como é que é esse negócio aí? Muitas vezes a gente: eu estou na igreja, pastor, eu estou lá, eu fui na igreja. Sim, mas você estava na igreja? Ou sua cabeça está lá fora? Ah, pastor, olha, eu me ajoelhei para orar, mas quando você estava orando ali, a sua mente estava onde? Você está dizendo que está seguindo a Jesus de um lado para o outro como Pedro, mas de fato você está longe ou você está perto? Irmãos, seguir Jesus de longe é uma consequência de autossuficiência, é uma consequência, como nós pontuamos aqui, é uma consequência, irmãos, de não vigiar, de não orar, de não buscar a Deus. É uma consequência de agir pelos seus impulsos, pela sua força, pela carnalidade. Vamos resolver isso de maneira carnal.
Pedro seguia Jesus de longe. Estava perto e ao mesmo tempo longe. E aí, irmãos, uma coisa acontece com Pedro. Pedro não está feliz. Pedro está abatido, está triste. A Bíblia diz que Pedro, ele seguia Jesus e ele sentou para ver o que vai dar. Deixa eu ver como que eles vão matar Jesus. Pedro não se importava mais. A tristeza, irmãos, leva a gente a não se importar mais, a perder as esperanças. Pedro sentou. Deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver como é que eles vão escarnecer de Jesus, como que eles vão bater nele. Deixa eu ver como que eles vão. Deixa eu ver. Pedro se tornou indiferente. Indiferente com a situação do seu mestre. Mas Deus tinha um plano para Pedro. Deus não desistiu de Pedro. Irmãos, Deus também não desiste da gente. Você pode dizer assim, pastor, eu não tenho nada a ver com Pedro. Você tem tudo a ver com Pedro. Todos nós temos em algum momento da vida, agora ou em outro momento. Todos nós temos tudo a ver com Pedro, porque nós somos pecadores tanto quanto ele. Todos nós corremos o risco da autossuficiência. Todos nós corremos o risco de não ter comunhão com Deus, de não vigiar, de não orar, quando Deus está mandando orar e vigiar. Todos nós corremos o risco, irmãos, de arrancar a espada e sair cortando os outros, achando que as coisas se resolvem de maneira carnal. Todos nós, irmãos, corremos o risco de estar seguindo Jesus, e quando Jesus voltar, ouvir dele, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, malditos, de não estar preparado. Todos nós. Mas Deus tinha um plano para Pedro. Ei, Deus tem um plano para você. Deus quer que você volte a ser feliz. O que Deus fez, pastor, para Pedro voltar a ser feliz? Deus usou 2 instrumentos. Primeiro, o galo. Galo, pastor? O que galo tem a ver com isso? O que Jesus disse para Pedro? Ei, você vai me negar 3 vezes e o galo vai revelar para você que a palavra se cumpriu. Então, primeiro, Deus usou o galo. E quando o galo cantou e Pedro caiu em si, ele diz: a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. A gente acredita que só vai cumprir-se na vida dos outros. Deus profetizou sobre mim e está se cumprindo na minha vida. O galo cantou. Eu fui demitido. O meu namorado, a minha namorada me deixou. O galo cantou. Deus disse que se eu fosse por aqui, eu ia quebrar minha cara. Quebrei a cara. O galo cantou. Pode ser o contrário também. Deus disse: se eu fosse por aqui, eu ia ser abençoado. O galo cantou, fui abençoado. Olha aí, a palavra se cumpriu. A questão não é galo, se era um animalzinho, se era uma trombeta, porque se discute isso no meio teológico. Que galo era esse? Não importa que tipo de galo era. O importante é que a Bíblia diz que o sinal de Deus foi revelado para Pedro ver que a palavra se cumpre. Então não desdenhe da palavra de Deus, porque diz Isaías 55 verso 11, ela não voltará de mãos vazias, mas ela vai cumprir todo o seu desígnio até o fim. Por isso, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente.
Deus usou o galo para falar para Pedro: Pedro, minha palavra está cumprindo na sua vida. O que Deus usou mais, pastor? Deus usou o olhar de Jesus para duas coisas. Quando Pedro sentou e disse assim: deixa eu ver o que vai acontecer. E ele está sentado olhando. O olhar dele cruzou com o olhar de quem? De Jesus. Imagina Jesus com o rosto machucado, com a cara inchada, desfigurado, porque já tinha apanhado, talvez sangrando, com o olho inchado, roxo. Imagina. E Pedro está olhando. O que vai acontecer com ele? Quando Pedro está olhando, o olhar de Jesus alcança Pedro. O olhar de Pedro alcança o olhar de Jesus e vice-versa. E quando Pedro olha nos olhos de Jesus, o que Pedro enxerga? Duas coisas. Duas. Primeiro, Pedro enxerga um olhar de perdão. Eu não sei o que você tem feito, mas o mesmo Jesus está olhando para você. E quando Ele te enxerga, Ele está olhando para dizer: você, Pedro, foi muito longe, mas eu te perdoo. Eu perdoo você. Mas o olhar de Jesus não foi só um olhar de perdão. O olhar de Jesus foi um olhar que estava chamando Pedro para alguma coisa. Sabe para quê? O olhar de Jesus chamou Pedro para o arrependimento. Porque não pode haver perdão sem arrependimento. E sabe o que a história diz? A história diz que Pedro saiu correndo, se escondeu num lugar e chorou amargamente, arrependido, confessando seu pecado a Deus e pedindo perdão do céu. Oh, irmãos, não é só isso que Deus quer para nós? Não é só isso que Deus quer para todos nós? Deus quer que voltemos a ser felizes. E Ele está olhando agora. Não é o homem, é Ele. Ele está dizendo: filho, eu te perdoo, mas reconheça sua autossuficiência. Reconheça que você não teve comunhão como deveria ter. Reconheça que você quis resolver as coisas com o braço carnal, com a espada. Reconheça que você me seguiu de longe e agora chore amargamente. Irmãos, esse mesmo Pedro foi o que pregou um sermão em Atos. Quantas pessoas se converteram? Quantas? Esse mesmo Pedro foi resgatado, voltou a ser feliz e se tornou um baluarte da fé. Amém? O mesmo milagre que Jesus fez com Pedro, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer resgatar você. Ele quer fazer de você um baluarte na fé. Agora, para de lutar, porque não é com a sua espada que você vai resolver o problema. Não é se sentindo melhor do que todo mundo que você vai resolver. Não é sem vigiar, sem orar. Não é.
Sabe como que vai ser? Com humildade e clamando pelo arrependimento vindo do Espírito Santo. É isso o desejo do seu coração nessa manhã, dizer: Senhor, hoje tivemos aqui a Danessa, né? Parabéns, Danessa. A Danessa, ela está voltando para a igreja. E ela diz: Senhor, me perdoa, eu quero sim o rebatismo, eu quero começar de novo, porque Deus alcançou poderosamente o coração dela. Eu não sei aonde você está, mas Jesus está dizendo: volta, meu filho, volta, minha filha. Você precisa ser feliz. Eu não criei você para ser infeliz. Volta. É a música que eu vou convidar você a ficar em pé agora e cantar comigo. Volta. Volta. Pode vir aqui o grupo de louvor, por gentileza. Nós vamos cantar a música Volta. Deus quer que você volte a ser feliz. Enquanto você estiver cantando essa música, você pode colocar para nós. Eu queria que você fizesse da música uma oração. Escuta bem a letra dessa música e cante junto também, porque a letra vai aparecer na tela. E diga: Senhor, me ajuda. Pode soltar, por favor. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar e se sente sua presença, porque hoje não cantar. Senhor, quero me entregar, nos teus caminhos quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar,
importa a distância. Ele agora está te alcançando com o seu olhar de perdão e com um chamado para você, o chamado ao arrependimento. Feche os olhos. Pai querido, nós ouvimos o teu chamado. Aqui está a tua igreja, que olha bem nos olhos de Jesus, reconhece o teu amor, reconhece a tua misericórdia e também aceita o chamado que o Senhor faz, o chamado ao arrependimento. Ajuda cada filho teu aqui, Senhor, para que todos eles vivam a experiência de Pedro, que é a experiência do verdadeiro arrependimento, não a experiência de Judas, que é o remorso. Ó Senhor, ajuda esse teu filho, ajuda essa tua filha, toma em teus braços de amor, para que quando o Senhor voltar nas nuvens do céu, nenhum falte, mas todos estejam prontos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.